Olá, que delícia! Olá, Oi, Cláudia. tudo bem, Bom, Sil? tudo bem? Então, olha lá, para quem está aí no Instagram, tá? A gente está aqui fazendo uma live e nossa convidada de hoje está lá no Facebook. Então, se você quiser ver a Cláudia Pontes, dá uma corridinha lá no Facebook, que você vai ver essa mulher linda e maravilhosa que vai falar com a gente hoje. E o assunto que nós vamos discutir, conversar bastante, tagarelar bastante, né, Cláudia? Ai, É nem fala. Conversar com a sobre gente, né, Sil? relacionamentos e vida profissional. Como é complicado, às vezes, a gente dar conta do recado da vida profissional, da vida pessoal, né, do relacionamento, principalmente que a gente vê aí muitas questões, às vezes a mulher no relacionamento tem um posicionamento diferente do homem ali dentro de casa, assumindo todas as responsabilidades, todas as buchas quentes, né? E além do mais, dessa questão, o quanto nós mulheres às vezes não dissociamos de papéis. Né? Às vezes a gente está lá, né, Cláudia, na vida profissional, exercendo um papel, uma função, e a gente vai para casa levando essa função para casa, e aí a meleca está feita, né? A gente se joga na piscininha de cocô aí e não tem jeito, né? Bom, mas eu quero aqui, eu não vou me apresentar a Cláudia, eu quero que ela se apresente aí para vocês, tá bom? Porque nada como ela falar dela mesmo. Quem é essa mulher linda e maravilhosa? Bora lá, Cláudia. Se Hoje apresenta pra gente. descabelada aqui, ó. A Que gente está linda! assumindo os cachos, né? Eu falei assim, nossa, é preciso fazer mudanças, né? E como, né, eu acho que mudar é sempre o melhor caminho, o caminho da mudança, né? A gente precisa buscar aquilo que nos mais se adequa àquilo que a gente acha que está dentro do nosso propósito, dentro da gente, daquilo que a gente quer ser, né? E demonstrar. Estava até fazendo um estudo agora recentemente exatamente sobre isso, sobre essa questão da imagem que a gente quer. Como eu trabalho muito com comunicação, né? É trabalhar muito essa questão daquilo que você quer transmitir. Mas antes disso, né, deixa eu me apresentar. Eu sou Cláudia Pontes, conheci a Sil ano passado, sou apaixonada por essa moça linda, por esse trabalho maravilhoso que ela faz, que eu adoro. Assim, tem muito que aprender com a Sil, né, Sil? Temos juntas que aprendemos. E as portas que batem aqui. E então eu trabalho há mais de 20 anos com treinamento na área de comunicação e sou especialista em comunicação e marketing. Além disso, aos 46 anos, essa moça que decidiu assim, virou pro marido e falou assim: olha só, eu acho que eu vou fazer mestrado com 46 anos. Aí ele falou assim: meu Deus, você não está muito velha para fazer mestrado? Eu falei: tô não. E fui, né? E é claro que isso impacta também nas relações. E eu falei: não, essa bronca eu vou comprar, porque era algo que era significativo para mim, era algo que fazia sentido, né? E que naquele momento eu sabia que seria importante, era um sonho que eu precisava realizar. E diante de situações como essa, né, a gente acaba gerando impacto nas relações, né? Isso impacta na relação, sem dúvida. Mas muito interessante é que, de qualquer maneira, você vai essa construção de assumir, né, de você tocar adiante, e fui, a partir daí, então, desenvolvendo, estudando e me aprofundando cada vez mais nessas questões. Confesso que, de lá para cá, eu fui vendo quantas coisas eu precisava mudar, né, e eu acho que é isso que eu estou trazendo, essa questão da mudança, né, e a gente vai vendo, vai tendo a oportunidade de, junto com esse trabalho que você vai desenvolvendo cada vez, né, o trabalho desenvolvido com profissionais que vem trazendo suas histórias, que vem compartilhando, né, a partir aí dessa conclusão de mestrado, onde eu atuo voltado para a humanização no serviço de saúde, que foi meu foco, e depois eu venho me direcionando para organizações no âmbito geral. O que eu vejo, né? O quanto, assim, já era uma constatação pessoal, já é uma constatação das
das pessoas com quem a gente se relaciona, e aí você vai vendo o quanto, né, principalmente nas relações femininas, no papel da mulher, que tem que se dividir entre tantos papéis, né? A gente tem que exercer tantos papéis na vida pessoal, na vida como um todo, o quanto isso acaba se misturando. Então, a gente vai vendo histórias de pessoas que vão trazendo, assim, situações onde essa priorização do lado profissional, que a mulher, às vezes, se vê não imposta, né? Ela sente a necessidade de atuar, de uma atuação mais intensa. Né? Seguir uma carreira que é relevante, que é significativa, que aquilo é necessário, nem sempre, muitas vezes, o que é exatamente aquilo que ela assim, eu gostaria de não precisar tanto, mas é uma carreira que é relevante, que aquilo é uma carreira que tem uma uma representação financeira, né, dentro da família. Sim. E aquilo faz diferença, né, que na composição da renda familiar, aquele papel dela como profissional faz diferença. Então, não dá para virar e falar assim, eu vou parar, né, eu vou abandonar a minha carreira e tudo, né, e está tudo bem. Eu confesso que quando eu tive meu filho, há 20 anos atrás, eu vivi um processo de escolha. Eu não dei conta, assim, eu trabalhava numa empresa, já tinha quase 6 anos, e quando a minha licença maternidade terminou, eu cheguei para o meu chefe e falei, chefe, eu era gerente numa área na minha empresa, né, na empresa que eu trabalhava, numa empresa de comunicação, e aí naquele momento eu falei, chefe, eu não dou conta de botar um filho na creche o dia inteiro. Tem jeito da gente reduzir a carga horária? Aí ele falou assim, Cláudia, tem não, isso não é uma política da nossa empresa. Aí eu olhei, e eu já trabalhava com treinamento. Eu olhei para ele, eu fui desenvolvendo uma carreira em paralelo, que eu falei assim, caramba, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta dessa divisão de papéis, né? Esse papel de mãe, ele entrou, e eu falei, cara, eu vou ter que equacionar isso da melhor maneira possível. Então, o que naquele momento eu fiz, né? Eu estava muito feliz, eu tinha um sonho de crescer na empresa. Naquele momento, naquela época, eu comecei a fazer mestrado, eu dava cursos em várias, no Senac, no IEL, na época, à noite, e trabalhava o dia inteiro. Aí eu fiquei grávida. Eu falei, não, e agora? Então, nessa composição, e eu não queria... E assim, eu tinha uma boa relação com o pai do meu filho. Né? A gente não está junto mais, mas naquele momento, foi necessário... Assim, eu decidi equacionar isso de uma maneira, pelo menos temporária. Então, durante alguns anos da minha vida, eu dediquei, né, eu me desloquei para... né, eu pedi demissão, eu acabei saindo da empresa, não consegui equacionar isso, e para que eu pudesse compor essa vida, esses papéis de uma maneira que eu desse conta naquele momento. E está tudo bem, e assim, a gente tem esse olhar, né, que é uma escolha, que há momentos em que a gente precisa parar, e cada caso é um caso. Eu vivi em paralelo, muitas mulheres não fazem isso. Aí tinha, né, algumas pessoas diziam para mim assim, poxa, mas todo mundo dá conta? Eu falei assim, todo mundo não. Tem gente que dá conta, tem gente que pensa diferente, que sente diferente. Então, a minha escolha foi aquela naquele momento. Né? Então, há situações na vida da gente que, muitas vezes, você faz uma opção diferente, né? Daquela que, muitas vezes, que é o padrão, e está tudo bem. E que linda você trazer isso, porque exatamente este que é o ponto, né? Como nós mulheres, muitas vezes, por uma questão social, ou por uma imposição do parceiro, né? Ou por pressão da família, a gente deixa de fazer aquilo que cala fundo no nosso coração,
né? Talvez não é a questão de dar conta, pode ser que se você achasse outros meios, você daria conta, mas a sua prioridade naquele momento foi o de estar ali, de ser mãe, né? O que você está trazendo é muito forte, e quando eu tive que deixar o Nicolas para voltar para o trabalho, eu cheguei a ter depressão. Aqui, falar em ser mãe. Que linda! Valeu a pena! Essa é a segunda, não é de 20 anos. Essa daqui tem de 20 anos atrás, olha. O de 20 anos tá curtindo o carnaval. Oh, meu Deus! Então, eu não tive essa coragem, eu tinha acabado de assumir um cargo público, né? Tinha passado no concurso público, e tinha acabado, eu não tive essa coragem, e eu acabei sentindo aí e fiquei com depressão, né? Entrei numa depressão logo para deixá-lo. Então, foi um processo difícil. Então, equalizar a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal tem muitos entraves. E aí, quando você vai para esse novo papel, né, e quando você executa outros papéis no seu trabalho, né, que requer um comportamento seu, que requer um domínio seu. E aí, quando você volta para casa, às vezes volta aquela pessoa. Então, quantas vezes eu fui para a escola e voltei para casa, eu não era a mulher, eu era a professora que queria ensinar aquele marido ser daquele jeito, que tinha que ser do outro jeito, que tinha que fazer, e aí o colocava num lugar infantilizado, muito mais naquela relação, né, da adulta com a criança, querendo ensinar como ele teria que fazer, e pela falta de força que ele tinha, né, no sentido, assim, de posicionamento e tudo mais, e aí tem as questões que são pertencentes a ele, né, ficou complexo isso, então faltou, porque às vezes a gente entra nesse conflito do trio, né, que é o caos que faz na vida da gente, é o papel da mulher enquanto profissional, o papel da mãe, e o papel, né, de mãe, o papel de esposa, de companheira, de parceiro, né? De companheira. Não, e ainda mais, o papel de gente, de pessoa. Gente, como a gente sofre. De sonhos, né? E aí a gente entra num ponto, né, Cláudia, muito pesado, que é o da cobrança. O da cobrança de que tem que ser de um daquele jeito. Então, eu sempre falo para as minhas mentorandas, se você está sofrendo, não é o caminho, não é o melhor caminho que você está pegando, né? Porque se há um sofrimento, não é. Às vezes a gente passa pelo sofrimento, mas se há um sofrimento tamanho aí dentro, dá uma paradinha, segura. Olha, Sil, né? Não força a barra contigo, porque você vai fazer escolhas que não são pertinentes. Escolha nos impõe uma certa dor, né? Isso é fato, porque você tem que deixar algo para lá, né? Você tem que abster de algo, né? Isso que você está falando, assim, né? Eu te levei para o estudo que a gente, né? O estudo que eu já faço, eu falo assim que é um estudo que tem me feito muito bem, que é a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que me faz enxergar muitas coisas assim que né, a gente estuda e precisa estudar, né? Nós somos seres em evolução, né, Sil? Como a gente tem coisa para aprender e como tem coisa. Sim, é isso, a gente está aberto para isso. E entender, quando eu falo, né, quando eu trago essa história de que naquele momento era um momento que eu decidi romper, né, com o trabalho, daquele modelo de trabalho, não significa que eu tenha ficado sem trabalhar. Eu continuei trabalhando e eu trabalhei muito. Eu trabalhava muito. Mais, né? Eu trabalhei muito porque eu me tornei, então assim, exatamente, eu trabalhava no final de semana, eu trabalhava à noite, e aí, como a carga horária, né, do meu ex-marido, né, do pai do meu filho, não era uma carga horária tão intensa, e então ele era um pai maravilhoso, ele assumiu, ele era super presente. Mas tinha outras questões que não vêm ao caso. E acabou que eu virei realmente essa coisa, né? Eu era
o macho da história, né? Assim, eu era aquela pessoa né, que trabalhava, que estava fora de casa o tempo todo, que saía, e ele era quem estava dentro de casa cuidando do meu filho. No final das contas, durante muito tempo, isso foi assim. E isso acabou realmente gerando outros impactos na relação. Mas nessa questão do estudo, né, que eu trago, quando você traz isso, eu acho que a gente vive na nossa vida inteira esses ciclos de vida, morte e vida. E aí, essa análise, esse entendimento que todo dia a gente nasce, todo dia a gente morre, né? Todos os dias a gente nasce e morre, entendendo que a gente vive ciclos, que não é uma coisa só, e que a gente precisa entender claramente o que precisa nascer e o que precisa morrer dentro da gente, né, nas diversas situações. Então, tem momentos que você, né, que você se depara com né, eu tenho acompanhado uma conhecida que está vivendo uma situação dessa, né, que ela tem ela está num processo de reestruturação profissional, de um reposicionamento, e, ao mesmo tempo, ela tem, dentro da relação dela, uma dependência financeira gigantesca, né? Ela por diversas vezes, né? E essa é uma situação que eu tenho acompanhado de muito perto. Então, eu achei muito bacana até trazer para você, né? Não posso citar nomes, porque, né, é uma pessoa da minha relação, né, muito próxima. E aí, o que ela traz, né? Que nesse contexto, para que ela desenvolva o trabalho, a profissão dela, ela vem contando com esse apoio financeiro do parceiro. Só que é uma relação que, muitas vezes, ela tem né, pelo que ela relata, pelo que ela traz, em algumas situações, tem um assédio moral que chega a ser, assim, que é destrutivo. E isso acaba gerando nessa pessoa uma certa, assim, uma baixa autoestima. Então, o que acontece que nessa relação, ela é uma pessoa que sempre teve um desempenho super bacana em todos os trabalhos que ela realizou, e aí chegou um ponto que ela foi, sabe quando vai... Os contos da doutora Clarice são ótimos para isso, doutora Estés, porque traz aí o Barba Azul, né? A gente tem que aprender a enxergar, e eu acho que é nesse ponto que eu quero tocar aqui e trazer, né? A gente está falando com mulheres, né? As mulheres que estejam assistindo, ouvindo, que muitas vezes é preciso, e é o que eu trabalho muito com essa minha amiga, que é preciso que elas olhe e reconheça. Olha lá. Reconheça. A Mel aqui ou o seu gatinho aí? O meu gatinho. Reconheça a sua força, quem ela é. Então, eu tenho trabalhado, tenho feito trabalhado muito, coloco muitos seus vídeos para ela falar assim, olha esse vídeo da Sil aqui, o que ela está colocando. Porque é isso, descobrir a sua própria força. E não é que seja, talvez ela entender que às vezes é momento de romper e às vezes não é momento de romper. Às vezes ela precisa entender, ela se enxergar na relação ou não. Se for uma relação abusiva, e às vezes o abusivo não é o abusivo só físico, né? Às vezes o abuso... emocional, às vezes. Não, o abuso... Ele é tão destruidor quanto o físico, né? Eu não vejo diferença, eu não acho que há diferenças. Antes, eu tinha até um outro olhar sobre isso, mas, enfim. Mas muitas vezes eu falo assim, não, vê até onde você vai e qual é o seu papel nisso, porque se isso está acontecendo dessa forma, não existe um responsável. Nossa, começou uma chuva louca aqui agora, não sei como é que vai ser. Então, o que eu quero dizer com isso é que, em primeiro lugar, a mulher precisa saber quem ela é, esse entendimento de quem é, de quem você é e qual é o seu papel, né? Em primeiro lugar, eu acho que o grande papel é ser feliz e cumprir o seu propósito de vida, né? É se identificar. Procurando estabelecer da melhor maneira possível uma relação saudável no seu trabalho,
né? Então, assim, que a gente não é uma coisa só. Essa questão, né, eu tenho visto cada vez mais o quanto mulheres são multipotenciais, né? Nós temos muitas potências, nós temos muitas forças, e esse circular por vários lugares, né? Circular muito bem pelo aspecto, ela gerenciar bem a casa, gerencia da melhor maneira possível a casa, o trabalho, a vida profissional, filhos, né? Às vezes ela tem outras tarefas, né? Outras coisas que ela faz, trabalhos manuais, muitas vezes, essas habilidades. Então, tudo isso, essa composição, isso compõe isso faz com que ela seja, né? Então, quem ela é. Quem é essa pessoa? Né? Você trouxe aqui, eu anotei até, né, alguns pontos importantes que fortalece muito essa questão da mulher profissional e da mulher, né? A gente teve uma vez, Cláudia, que eu fiz uma constelação, né, dentro de uma mentoria, e veio muito forte um movimento que é da época em que os homens foram para a guerra e as mulheres ficaram com os filhos. E começaram a passar necessidade, logo veio a indústria, né? E a indústria precisava de mão de obra. Então, o que aconteceu com essas mulheres? Elas foram para o trabalho porque havia uma demanda e uma demanda de sobrevivência, uma vez que os homens foram para a guerra. Uhum. E foi a época, justamente, quando começou a surgir as creches, porque aí alguém tinha que olhar essas crianças, né? E começou a dar problema de levar as crianças para o trabalho. Né? Então, foi um movimento muito lindo frente a todo um grupo de mulheres que deixaram a sua casa interna, o seu papel, para viver um outro papel. E quantas mulheres fazem hoje esse movimento de sair também do seu papel, mas no sentido, assim, do parceiro cuidar, do parceiro prover, né? Eu tenho muitas pessoas que falam para mim assim, Sil, é muito difícil, porque não há colaboração pela parte do outro, não há um movimento da parte do outro, parece que eu me sobrecarrego, eu carrego a casa sozinha. E às vezes, Cláudia, a gente não percebe que este movimento de carregar a casa sozinha, de carregar todo o financeiro, né, vem também de uma energia muito lá de trás, e que a gente pode também fazer de uma forma diferente quando a gente olha no nosso tempo, no aqui e agora. Né? Olhando lá para os nossos ancestrais, agradecendo o que eles fizeram, o quanto essas mulheres tiveram que se posicionar também, algumas com um movimento aí de trabalho mesmo, né? De ir para o trabalho. Então, quanto a gente tem aqui de várias ramificações para chegar no mesmo ponto, que o mesmo ponto é esse que você falou, tá? Quem é ela? Né? Onde que ela se perde nessa via da necessidade de prover a família, porque o parceiro não está dando conta, de certa forma, né? Ou por uma questão dele, ou porque ele está infantil demais nessa relação e não consegue assumir os papéis que é de responsabilidade dele dentro da relação, né? Da família, de ajudar, e o quanto no casamento, na relação, o homem e mulher se perdem neste processo aí de crescerem juntos. Então, o homem, na sua condição infantil, a mulher toma a frente, se empodera disso, e ela vê a necessidade, ela tem que dar conta daquilo, é onde ela vai realmente, ela estuda, ela cresce profissionalmente, como você falou, ela consegue muitos ganhos disso, só que isso aqui vai ficando cada vez mais preso. Então, sistemicamente distante, falando, né? E distante um do outro. E distante. Sistemicamente falando, cria-se um desequilíbrio na relação,
por conta dessas duas energias. O homem vai muito para o feminino e para, né? E fica ali e não consegue sair dali e não consegue crescer, se infantiliza, e a mulher, para dar conta disso, ela vai e toma o papel masculino e ela segue junto. Então, chega nesse momento que ela se perde, né? E aí ela não sabe mais como equilibrar essa energia do feminino e como equilibrar essa energia do masculino. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente botar aqui, que assim, quando a gente começa a estudar, eu também, uma das outras linhas que eu tenho estudado muito é sobre a comunicação não violenta. E aí, quando a gente fala de comunicação não violenta, né, você fala de necessidades e sentimentos. E o que acontece, que eu acho que interfere pra caramba também nas relações, é quando as expectativas que um tem em relação ao outro, elas são díspares, né? Elas não... É você esperar que o outro complemente coisas em você que você espera. Mas é uma expectativa... Tem uma música... Eu sou muito musical, né? Tem uma música que eu acho que ela diz isso, que é assim... Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer me dar é demais. Isso é o equilíbrio de troca que a gente está falando. Quando um faz muito e o outro não consegue retribuir. E aí esse outro, ele tem um momento que ele pode ter um pico muito mais de agressividade e de sabotador dessa mulher. É onde você fala do Barba Azul, né? Que é do livro das mulheres que correm com os lobos, que é muito lindo esse estudo de fato, né, Cláudia? A gente ama essa abordagem. Então, é quando ela vai e ela começa a ser acuada, porque tem maridos que vão para o comportamento infantil, né? E fica ali, a mulher não consegue crescer, não larga daquilo, ele não avança, ela também não avança, e fica aquela meleca só, né? Fica os dois na piscininha de cocô. Ou senão, o que acontece? Ele se torna um toledor da potencialidade dessa mulher para a vida profissional. Então, é onde ela não consegue se estabilizar, é onde ela não consegue reconhecer, como você falou, o potencial dela, a luz, a força, a energia, né? E tudo isso ocasiona por quê? Porque há uma discrepância entre a energia feminina e masculina, há uma disfunção da energia feminina e masculina, tanto dela quanto dele. E se ambos não tiverem, né, receptivos para olhar para isso, não há como seguir uma relação, não tem como seguir. Agora, a mulher, ela pode olhar para isso primeiro, como você falou, se identificar quem é ela, qual é a potencialidade dela, mudar o jeito de falar com esse parceiro, mudar, que nem eu falei na live anterior, quem não assistiu, assista, né, que é do comportamento insuportável, né? Quando uma relação chega num ponto que está insustentável, insuportável. Tá muito legal essa live. Então, vai lá e completa a ideia aqui que a gente está cacatenando aqui, né? Então, quando você faz um movimento todo em direção a essa pessoa, e aí vem resgatar esse amigo que ele pode ser, para que tanto vá para um amor à segunda vista, como também pode se tornar amigos e cada um seguir numa amizade bonita, linda, num relacionamento bacana, porque tem filhos envolvidos muitas vezes. E a gente pode seguir cada um seu caminho de uma maneira amigável, né? E aí a gente tem que olhar, como você falou, né? A gente joga pedra, que são as nossas emoções, né, com os fatos. Então, às vezes, o fato é tão simples e a pedra, ela se torna tão pesada e machuca tanto, porque é tanta emoção, tanta carga de emoção que a gente coloca nessa história, que ambos se perdem. E, às vezes, nesse ambos se perderem, é preciso, sim, né, ter um espaço e colocar uma pessoa que possa olhar e pôr holofotes nessas relações,
né? Você pôr o holofote em você mesmo, naquilo que te dói, naquilo que é frágil, você entender, se fortalecer e falar, peraí, até que ponto isso é dele, até que ponto isso é meu? Onde eu estou criando essa situação e ele está sendo reativo? Onde ele está criando uma situação e eu estou sendo reativa? Né? Discernir isso é extremamente importante para o casal ser feliz. Pois é, e assim, eu acho que é importante até colocar, eu que já tive, né, experiências de relacionamento, tenho, né, assim, e a gente para olhar o quanto a tendência do ser humano, nós temos uma tendência do ser humano em sempre acreditar essa responsabilidade ao outro, né? E aí eu costumo dizer, né, que eu acho que é muito importante a gente sempre ter isso que você está falando. Eu tenho total convicção de que quando há um conflito, quando há um desentendimento, não existe um lado certo e um lado errado. Os dois estão certos e os dois estão errados. Então, assim, a verdade, ela está no meio, né? Não sei em que meio, mais para cá ou mais para lá, não importa. Mas não existe um certo e um errado. Sistemicamente, a gente fala 50% do certo e errado e do bom e ruim pertence a ele, e 50% do certo e errado e do bom e ruim pertence a mim. Agora, o meu 50% do que não está bom, eu posso fazer algo. O 50% é ele que tem que fazer, dele ele tem que fazer. Não adianta eu pôr a mão no balaio do amiguinho, não. Então, as mulheradas vêm para a gente, né, Cláudia, para as mentorias, e querem pôr a mão no balaio do outro. No seu caso aí, que seria do trabalho, com o chefe, com o subordinado, né? E quer transformar, quer botar a mão no balaio do outro, e não tem como. Que no final é tudo a mesma coisa, a gente está falando de relações. Então, como a gente se conecta, como a gente se comunica, como a gente se relaciona. Então, eu acho que esse é o grande desafio de ser humano, é se comunicar e se relacionar da melhor maneira possível, considerando que as pessoas são diferentes, têm sonhos, necessidades diferentes. E qual é o grande desafio? É esse, é que a gente consiga equacionar essas diferenças da melhor maneira possível. E aí uma coisa que eu gosto muito de pensar, né, que nós sempre temos as diferenças. A gente precisa buscar as semelhanças e tentar, na melhor maneira possível, fazer com que as semelhanças prevaleçam em relação às diferenças. Coisa linda você está dizendo, porque é exatamente isso. Ó, no relacionamento do casal, eu estava fazendo uma mentoria de um casal agora lindo, muito fofo, que eu amo muito, né? Eu admiro muito ambos, e a família, né? Conheço a família como um todo. E a gente estava falando exatamente isso. E Bertin traz uma coisa muito bonita. O relacionamento, eu levo o meu melhor e você leva o seu melhor para a relação. Que é onde é o que você está falando, né? Dá então, o que tem. Dá o que tem e o que é de melhor, porque só nesse campo pode haver uma admiração. E quando você admira o parceiro, né? Aí, como todo que a gente está falando aqui, não só do parceiro marido, mas o parceiro namorado, o filho pode ser um parceiro, o subordinado pode ser um parceiro, o chefe é um parceiro. Então, qualquer pessoa, né? Não temos de relacionamento. Quando eu tenho parceria, eu tenho cumplicidade, eu tenho respeito, eu tenho amor, né? Eu tenho algo a mais. Então, a gente se perde porque a gente leva para a relação o que é de mais sombrio nosso. E o que a gente deveria tratar. Né? A gente deveria cuidar, o outro ele não vai conseguir lidar com as nossas sombras. Né? Nós que temos tapete, né? Né? Então, é aquilo. Por que a gente leva para a relação as nossas sombras? Porque ainda somos infantis, né? Ainda há muito que se curar dentro da gente, da nossa criança interna, né? Há muito ainda o que olhar
para nós mesmos e dizer, olha, aqui eu tô brigando com você, mas eu confesso que nisso eu tenho que dar um tempo para me reconhecer. Porque se eu não me reconhecer, como que eu vou reconhecer o outro? Como que eu vou saber onde termina o meu espaço e começa para o outro? Como a gente vai concatenar isso, né? Aí joga os dois na piscininha de cocô e fica lá um jogando, né? Aí ele no outro, tacando lá um das suas questões para o outro, né? E essa comunicação que você está falando aí tão lindamente, né? Que eu apaixono, eu amo, né? Eu gosto muito de vê-la ouvir falar sobre isso, né? A forma de a gente se comunicar, né? Como a gente vai, o que a gente leva para essa comunicação e compreender que quando você está comunicando, quais são as suas dores que só você pode resolver. Se treinar, porque isso é um treino, né, Cláudia? É um treino constante. Olha, assim, uma coisa que eu sempre falo assim, eu não tenho a presunção de dizer aqui que eu sei tudo, e não sei mesmo. Ontem eu tive uma live, né, foi muito bacana, e aí, quando a gente, né, você está já no final, as pessoas falam, nossa, como eu aprendo com você, como é bom que você fala. Eu falo, eu também aprendo tanto quando eu falo, porque eu falo para mim. A primeira pessoa que precisa aprender tudo que eu estudo e tudo que eu ensino sou eu. Então, tanto que o meu projeto, quando eu desenvolvi o meu curso na área de humanização, que foquei na saúde no primeiro momento, mas o nome do curso é Humanizar-se. Porque, desde o início, no meu olhar, eu preciso me tornar humana. E o que é ser humano, né? Ser humano, ser humanizado, me tornar humano e agir como um ser humano humanizado. Um ser humano que se conecta, que se relaciona e que reconhece. Hã? É o imperfeito. Isso, isso. É o imperfeito. Então, por que a gente cobra do parceiro? Por que a gente cobra do outro? E por que a gente exige da gente tanta perfeição, sendo que esse ser humano é um ser em construção constante, inacabado. Não, e eu até eu falo muito isso com meus filhos, eu falo assim, olha, e falo com os meus alunos e com todo mundo, falo, gente, eu não, assim, eu não tenho a menor presunção de que eu, né, de perfeito, eu não serei perfeita nunca. Isso é um fato, nós não seremos perfeitos. Então, não adianta a gente ter essa presunção de que sabe tudo, de que é perfeito, porque isso não é verdade. Então, nós sempre teremos alguma coisa que a gente vai precisar desenvolver. Então, entender, reconhecer isso e estabelecer com o outro uma conexão até de busca. Eu acho que uma coisa que eu ia até falar, que eu ia comentar, a questão dessa questão das expectativas que um tem em relação ao outro, é que a gente procure, né, essa busca numa relação a dois, numa relação qualquer que seja, né, a dois, buscar compreender quais são as expectativas do outro em relação a você, né? O que o outro espera, porque muitas vezes a gente acha uma coisa, e aí é que tá, eu acho que, por isso que eu acho que se mistura, né, a teoria do Bert, né, com a do Marshall, que aí se conectam quando você vai buscar o entendimento das necessidades e dos sentimentos do outro. A gente precisa conhecer e reconhecer as nossas necessidades, os nossos sentimentos, e procurar fazer um exercício de compreensão. Aí entra a empatia, né? Compreender os do outro. Nem sempre você vai conseguir dar conta daquilo que o outro espera de você. Isso também é um fato. E aí nós, mulheres, muitas vezes entramos naquele movimento de achar que nós temos que dar conta da felicidade do outro. Não é, Sil? E aí eu tiro no pé. Porque não é isso. Então, porque primeiro
né, a gente precisa pensar o que é ser feliz, né? Então, porque a felicidade, ela tem 2 pontos muito importantes, né? A autossuperação, isso que te faz feliz, né? Quando você se supera em todos os aspectos da sua vida, né? E o auto-reconhecimento. Então, veja, sempre auto, né? Comigo mesmo, né? Como dizer, Amigo comigo, exatamente. comigo, né? Então, é a falsa ideia de que a nossa felicidade está na mão do outro. E aí que é o ponto. Se o outro não é isso que eu tô, não é isso que eu tô falando, não. Não é dizer que a nossa felicidade está na mão do outro. Não é isso. Eu estou dizendo outra coisa, né? Mas deixa eu concluir. A gente acha que a felicidade está na mão do outro. E é onde a gente fica refém, porque se o outro for espertinho, ele fala, eu fico manipulável nessa relação. Exatamente. É isso que eu quero dizer, entendeu? Okay. Porque a felicidade não está na mão do outro, com certeza. Felicidade é sempre, como eu falei, é o auto, né? É o autorreconhecimento, a superação de si mesmo, é o olhar para você, para dentro de você, e ver que você já é, né? Isso. Que as pessoas que você demanda, as pessoas que você utiliza hoje, né, que é uma pessoa talvez mais imperfeita, saber lidar com essa pessoa que a gente tem, essa identidade que a gente tem imperfeita, é o nosso grande desafio, porque aqui dentro é tudo perfeito. Nós somos imagens e semelhanças de Deus, gente. Não tem como ser diferente, né? Só que nós estamos humanizado, como você diz, né? Nós estamos nesse corpinho, com essa cabecinha que tem um chipzinho, né? Que faz uma estrutura lá bonitinha, que conta uma historinha, que vai passando aqui na nossa cabeça e a gente vai achando que é uma verdade. Eu sou assim, a felicidade só ocorre se for assim, né? Se eu tiver isso, ou se eu tiver daquele jeito, se eu for com ele, se ele for assim comigo, e eu vou criando, né? Rótulos. Um monte de blá, blá, blá na minha mente, e não dominando essas identidades que a gente tem. E essas identidades vêm o quê? Formadas de lá, dos nossos pais, dessas crenças, desses rótulos todos que a gente recebe, né? Que é muito forte. E que a gente passa a acreditar mesmo. Né? Ó, eu tinha uma coisa que era assim, eu sou de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes agora está uma cidade até, né, bem desenvolvida. Mas sempre quando eu era adolescente ou jovem, que eu ia estudar em São Paulo, é 1 hora daqui, e que eu ia estudar em São Paulo, e eu ia me apresentar nos cursos, eu falava, eu sou de uma cidadezinha pequenininha. Eu tenho 1,5 m, eu já sou de pequenininha de natureza. Jura? Eu achei que você fosse grandona, Sil. Eu falo que, viu, dá uns matches aí nos aplicativos, só os caras de 1,80 m. Quando eu falo, olha, eu tenho 1,5 m. Sério, mas a foto é né? Então, e aí, o que acontece? Sempre eu sou pequenininha, e eu falava, nossa, por que eu me coloco tão pequenininha, né? E por que eu não posso ser grande e ter a grandeza? E olha a gente aqui, né? E até quem estiver ouvindo, me diga aí da onde você é, que eu quero saber, né? Da onde você está ouvindo essa live, que é muito gostoso a gente ver que a gente atinge o Brasil inteiro, que a gente atinge outros lugares também, né, do mundo, e o quanto a nossa voz pode ir além. Quando a gente está desperto com nós mesmos, quando a gente está fortalecido, a gente consegue levar a nossa fala para o outro, né? A gente consegue levar e ser a contribuição para o universo. Agora, para ser essa contribuição para o universo, existe uma escala que é muito importante. Primeiro é o nível pessoal. Se a gente não olha para pai e mãe, não resolve questões com pai e mãe, a gente tem dificuldade de ir para os relacionamentos.
Quando a gente se trava nos relacionamentos e não dá conta dos relacionamentos, a gente tem dificuldade de ir para a prosperidade, para a vida profissional. Então, a gente tem essas 3 escalas, que ela não é linear, né? Ela vai uma, depois vai outra, por isso que a gente fica um pouco confuso. Mas quando a gente olha sistemicamente isso, você fala, olha que interessante, eu estou me travando no meu profissional, eu não estou me permitindo ir no meu profissional, porque eu não curei o meu relacionamento. E olha que interessante, eu não consegui viver uma vida legal no meu relacionamento, porque eu estou travada com a minha mãe e com o meu pai. Eu estou emaranhada aqui atrás, né? Então, são esses processos que a gente tem que viver, e são os nossos grandes desafios, né, Cláudia? Não tem como ser diferente. Você passa, eu passo, as mulheres que estão ouvindo aqui, passa também, né? O quanto fica confusa, deixa de trabalhar, vou trabalhar, eu não trabalho e estou sem função, eu quero estender isso, eu quero levar isso para o universo, mas o meu parceiro não me apoia, né? Eu não tenho aquela segurança. E aí eu aprendi uma coisa muito legal, sabe? Quando eu me divorciei, eu fiz depois alguns processos muito fortes, muito intensos para olhar para essa relação, para eu poder seguir minha vida, né? Curar, né? Curar, porque foram 35 anos, e como você falou, são mortes que a gente vai tendo, né? A gente morre uma etapa da vida da gente, morre uma Silvana que era casada, que tinha uma identidade casada para nascer uma outra Silvana. E, às vezes, a gente não quer abrir mão dessas identidades que estão morrendo, né? Então, no casamento também, às vezes, a gente mata também partes de nós que a gente não precisa matar também. Às vezes, a gente mata um lado profissional, né, Cláudia, que é tão bonito, que a gente está construindo uma carreira, porque pensa que eu criei identidade de casada, agora eu tenho que viver só no casamento. E se o parceiro é inseguro, ainda infantil, ele vai te pôr no xeque mesmo. Ele vai se ele é dominador, né? Se é um parceiro dominador. Mas o dominador é infantil. Sabe? Por detrás de um atroz, por detrás de um homem que é agressivo, ou é impositor, ou provoca, né, um abuso, um assédio pessoal, né, impõe algo para a vida da gente, é uma grande criança, não é um homem, porque o homem maduro, ele tem o feminino e o masculino muito equilibrado dentro dele. Ele vai saber o momento de dizer para você, vai lá e se eu fico no feminino aqui em casa e aguento a mão enquanto você vai, agora eu vou e você fica no feminino, e é uma relação, é uma dança, né? Só que a gente briga por isso, né? Briga, e vai, né? E isso acaba gerando uma... Muito interessante isso que você falou, quando você falou de ser uma criança, sabe o que eu pensei? E eu acho que é uma analogia muito interessante para você até usar. Você já viu quando uma criança mimada entra num campo para jogar a bola e ela vai com a bolinha dela? Aí, se todo mundo fizer do jeito que ela quer, tá tudo bem. Mas, se não for do jeito que ela quer, ela é a dona da bola. Então, ela vai pegar a bolinha dela e falar assim, acabou o jogo, porque não tá do jeito que eu quero. Então, eu brinco, né, que é a dona da bola. E aí que acontece? A gente fala, pera lá, ele é infantil, ele é criança, então eu já sei disso, né? Quem eu estou sendo nessa relação? Adulta ou criança? Eu estou indo lá e querendo a bola e fazendo birra para ter aquela bola, né? Ou eu vou buscar a minha bola?
né? Que movimento que eu faço? Ou eu vou convencê-lo de que brincar a dois é melhor, de que estar a dois, compartilhar é a melhor jogada, que a bola por si só, sozinho, ele vai ter um prazer, mas a bola a dois, ele vai ter um prazer melhor ainda, né? Porque há outros momentos, outra criatividade, outro jeito, e é uma troca, né? Eu aprendo, é aquilo da ilha, né? Uma ilha só tem laranja, outra ilha só tem maçã, até que a gente, né? Um sai de uma ilha e fala, opa, eu tenho a maçã e você tem a laranja, então vamos compartilhar, né? Vamos trocar aí eu fico com uma laranja e uma maçã, você fica com uma laranja, você fica com mais laranja, mas pelo menos você tem uma maçã, então a gente muda os sabores da coisa. Então, nós temos que ser inteligentes para mostrar para o outro o quanto ele ficar segurando a bola tá dando tiro no pé. E se ele quer continuar ainda mantendo, segurando a bola, tudo bem. É isso mesmo. Escolhe. Agora estão dois, olha lá. Olha o tamanho. Gatíssimos. Aí só tem gatos e gatas nessa casa. É um gato e uma gata. O gatão está viajando. Olha o tamanho do meu gatão. Olha que linda. A Mel que não pode ver, daqui a pouco está aqui. E ele tem um coração na ponta do nariz. Olha que coisa mais linda. Nossa, que coisa linda. Gatinho. Quando ele chegou, ele era a cocada. Eu falei, eu quero uma gata, eu não quero gato. Aí eu falei, só quero se for gata. Gente, mas ele me enganou direitinho. E aí chegou o gato, a gata, e aí a primeira consulta da veterinária, ela morreu de rir. Ela falou assim, a cocada é o cocada. Aí eu falei, então tá bom, não vou chamar ele mais de cocada, virou o gato. Olha só, né? E a gente falando aqui do feminino e do masculino, como a gente se engana. A gente se engana muito. A gente se engana muito e a gente se permite se enganar, né? Eu fiz uma postagem hoje de uma frase que é assim, é mais fácil, né, ficar com um problema do que resolvê-lo, né? E é isso mesmo, porque resolver você tem que crescer, você tem que ter posicionamento, você tem que se colocar, você tem que fazer escolhas, você tem que abrir mão. Essa é a vida do adulto, né? Mas o que acontece? Põe para a gente que a vida do adulto, quando você crescer, acabou a brincadeira, né? Então, a gente recebe muitas crenças, né, Cláudia, limitantes, de que quando você for adulto, acabou a brincadeira, você tem que ser sério, né? De quando você é adulto, é só responsabilidade, é só coisa difícil, né? Eu cultivo minha criança nesse aspecto muito bom. Para mim, isso é uma diversão, né? E é gostoso crescer. Então, vamos lá. Qual é a identidade que eu quero ter hoje? A profissional, e como eu quero olhar e ser essa profissional, insegura, temerosa, porque não tenho um apoio em casa, como eu quero ser essa profissional, difícil, não podendo crescer e ganhar o meu espaço, né? O que eu quero? Qual a identidade que eu quero hoje? E construir essa identidade, ser persistente, né? E acreditar nela e realmente... tem uma coisa que é muito legal, né, Cláudia? Acho que você trabalha bastante com isso também, com o seu público, né? Que é aquilo. Quando a gente fica tentando ser, a gente não quer ser. Quando você fala, bom, né, é o que eu me vi, depois de 35 anos divorciada. Bom, agora eu vou ser a solteira. Então, a solteira e a adulta vai ter que se cuidar. Vai ter que dar um jeito. Vai ter que morar em algum lugar. Eu saí sem lugar. Eu saí com mala e com filho e um colchão, né? E tinha um lugar que eu tinha que ir para ficar. Eu fiquei um mês sem nada na casa. Sem móveis, sem fogão, sem geladeira, sem nada. E olha a capacidade da gente, né? Bom, agora eu sou a solteira. Então,
que eu vou fazer? Bom, eu tenho o meu profissional, então é o meu profissional que vai dar suporte para hoje a mulher solteira. E foi o que foi, sabe, manda bala. Em 3 anos eu adquiri o apartamento, eu troquei o carro, eu imobiliei meu apartamento e eu reformei. Detalhe, ganhando a mesma coisa. Né? Então, é aí que é a questão. Não é o outro, mas por que eu não fiz tantas coisas na minha vida antes? Porque eu ganhava a mesma coisa. Então, são pontos, né, que a gente vê na nossa relação, no nosso dia a dia, no trabalho, quantas coisas elas se cruzam, e como é importante a gente parar e dar conta da gente mesmo, não é mesmo, Cláudia? Dar conta de si próprio, exatamente, né? E acreditar que é capaz, né? Assim, e muitas vezes isso significa que a gente vá, que as coisas, aliás, isso significa que nem sempre as coisas serão exatamente como a gente planejou, que algumas coisas você vai ter que fazer ajustes no meio do caminho, né? E que o tempo todo, e que também está tudo bem, porque os ajustes são aqueles que vão te levar ao melhor caminho, né? E é isso, agir, ação, é a questão da ação. O que você tem que fazer e fazer, né? Entender, olhar para si próprio, entender quais são as questões que te movem, aquilo que realmente é valor, quais são os maiores valores, né? Eu acho que esse grande aprendizado que a gente deve fazer de nós mesmos, né? Olhar para a gente e falar assim, o que é importante para mim? O que faz meu coração, né? Que aquece o meu coração? O que aquece meu coração? O que me faz sentir plena, né? O que faz com que eu me sinta pleno, um ser humano pleno, uma pessoa plena. Porque eu não estou falando aqui de só ser mulher. Porque a gente é mulher, mas nós somos gente, nós somos humanos. Então, o que nos faz, o que faz com que nós nos sintamos seres plenos? Então, é que a gente realmente precisa se dirigir a esse lugar, né? Então, independente de ser mulher ou homem. Eu acho que é isso, sabe, Sil? Eu acho que se cada um de nós entendesse, né, conseguisse enxergar em si mesmo o que faz o seu coração aquecer, a gente viveria tão melhor, né? Nossa, que lindo. Eu não vou falar mais nada. Você está terminando a live, assim, eu vou ficar quietinha aqui, deixar ecoar essas palavras que são lindas, né? E que me emociona também muito, e dizer para você gratidão, né? Que você é uma pessoa iluminada, que ajuda muitas pessoas, né, com a sua simplicidade, a sua humildade. E eu acho que a gente que é mulher cresce com mulheres, né? E eu cresci mais um pouco aí nesse bate-papo contigo, que é sempre muito gostoso, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá. Quem quiser, vai lá, ó, é Cláudia Pontes, né? @Cláudia Pontes, é isso? Ferreira. Cláudia Pontes Ferreira. Tá, então vou estar até colocando aqui o link da página dela aí, tá bom? Para vocês também ir lá, ouvir essa mulher linda e maravilhosa que tem tanto a contribuir também aí com muita coisa. E é isso, né? Nós somos mulheres, nós temos os nossos desafios, a questão não está trabalhar ou ficar sem trabalho, o homem sustentar ou o homem não sustentar, ou ele... Não é isso que é o jogo, na verdade. O jogo é como a gente vivencia e experiencia isso. Tem mulheres que é muito feliz estando na sua casa, cuidando, fazendo, não sente a necessidade do profissional fora, porque esse profissional interno da casa ali, da administradora da casa, para ela, já é algo que a preenche, está tudo certo.
como tem aquela mulher que adora trabalhar em casa, mas não gosta muito dos afazeres de casa, né? Adora trabalhar fora, então também. Então a gente tem várias combinações, mas no final é isso que você acabou de falar, né? Acho que isso é o que fecha bem, na verdade, tudo. Não é o ato em si, ou o papel que a gente está desempenhando, né? Mas é lidar com tudo isso mesmo, saber, né? Viver, que a gente está aqui para viver. Vem aquela outra música, né? Precisa viver, né? Tem outra também. Hoje é dia de música, né? Afinal de contas, nós estamos uma terça-feira de carnaval. Caramba! Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar e cantar. Pois é, fechamos. Que linda! Fechamos com muita gratidão, gratidão, gratidão. Sem vergonha de ser feliz, né, Sil? Sem vergonha de ser feliz. E tem que ser sem vergonha mesmo, sem vergonha junto, sem vergonha separado. Tem que ser assim. Com certeza! Sem tesão não há solução. Embora viver uma vida orgástica e uma vida, né, potente, linda e maravilhosa, porque a gente merece. Depois eu tenho outras histórias para contar. Nossa, me fez lembrar de umas histórias muito interessantes aqui das minhas relações com as minhas amigas mais novas. Tá vendo? Então, na próxima você tem para a gente falar sobre isso, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Você não sabe o que você fez comigo hoje. Você você é linda. Sempre compartilho. Gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite a todas. Olha lá, agora é a Mel aqui, ó. A Mel. Ai, que linda. Olha lá, sua pretinha com o meu branquinho que sumiu aqui. Ela sabe quando acaba a live aqui. Sabe, né? O meu gatinho também. Ela é toda minha, né? Não ensinam, né? Beijo, fica com Deus. Até. Obrigada, amor.